Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Vilma Mendes e neste canal eu dou aulas de língua portuguesa para quem está estudando para prestar alguma prova de concurso público, vestibular ou Enem. Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo. E nesta aula eu vou falar sobre as variações linguísticas, um assunto que tem caído com muita frequência nas provas de concursos públicos, vestibulares e também Enem. Mas antes, se você ainda não é inscrito, já se inscreva, deixe o seu like e ative o sininho das notificações. As variações linguísticas, elas estão relacionadas com o modo como cada falante articula a linguagem para estabelecer a sua comunicação. Sabemos que cada falante vivencia uma realidade social, uma realidade geográfica, uma realidade cultural. Cada falante possui esta ou aquela faixa etária. Ou seja, essas variantes entre os próprios falantes, elas acabam repercutindo na linguagem, porque cada falante vai articular a linguagem dentro da sua realidade. E esse modo como os falantes articulam a linguagem e o reflexo disso na própria língua é o que nós chamamos de variações linguísticas. As variações linguísticas ocorrem por questões sociais, por questões geográficas, por questões culturais, dependendo da realidade dos seus falantes. A língua portuguesa é uma língua falada em 9 países, sendo o Brasil um dos principais falantes da língua portuguesa. O Brasil é um país amplo, com uma grande extensão territorial. E percebemos que a língua portuguesa falada no Brasil, na região sul, não é idêntica à língua portuguesa falada no Brasil, lá na região nordeste. É isso que nós chamamos de variações linguísticas. E nós possuímos 4 tipos de variações linguísticas. Eu vou explicar para vocês cada uma delas. E a primeira variação é a variação diacrônica ou variação histórica. Pode aparecer das 2 formas na sua prova. Essa variação, ela está relacionada à evolução de uma língua ao longo da história. Um exemplo, a palavra vossa mercê. Em dado momento da história, essa palavra passou a ser vós me C. Mais à frente na história passou a ser você. E hoje em dia não é incomum alguns falantes falarem C. Você vai, você foi, você fez. Não que isso esteja correto. Mas observe que ao longo da história a língua ela vai sofrendo variações. E a essas variações chamamos de diacrônicas ou históricas. Um outro exemplo é a palavra farmácia, que num certo momento da história era escrita com PH, já que não existia a consoante F. Mas mais à frente na história, ela passou a ser escrita com F, assim como várias outras palavras na mesma situação. E a segunda variação é a variação diatópica, ou também chamada de geográfica. Essa variação, como o próprio nome diz, tópico, está relacionada à localidade geográfica do falante. Quando uma língua ela sofre alteração por questões geográficas de um país para o outro, por exemplo, a língua portuguesa falada no Brasil ou a língua portuguesa falada em Portugal, essa variação que ocorre numa mesma língua falada entre 2 países, ela é chamada de dialeto.
Mas quando a variação geográfica ocorre dentro de um mesmo país, então chamamos de falares. Percebemos que aqui no Brasil existem os falares mineiro, gaúcho, nordestino, carioca. Essas variações ocorrem por questões geográficas, por questões de aculturação linguística de outros povos que vieram de outros países e se estabeleceram em determinada região do nosso país. E isso também repercutiu na língua falada naquele local. Eu vou dar um exemplo para vocês. A variação que ocorre no Rio de Janeiro, por exemplo, na capital do Rio de Janeiro. Percebemos que eles têm uma forma muito peculiar de pronunciar a língua portuguesa. E isso ocorre por conta da vinda da família real francesa para o Brasil, que se instalou naquele local. Observe que a língua francesa, ela tem essa particularidade de forçar o R, merci, por exemplo. E nós vemos essa semelhança na fala dos cariocas, que dizem porta. Percebam a semelhança linguística? Isso ocorreu por conta de um processo de aculturação linguística que ocorreu naquela região. E o mesmo ocorreu em várias regiões do país. Por isso que a língua, na sua sonoridade, né, a língua brasileira, quanto à sua sonoridade no Brasil, ela sofre várias alterações, porque o Brasil recebeu muitos imigrantes. Mas essa variação diatópica, ela não ocorre somente na oralidade. Ocorre também quanto ao significado, quanto ao léxico das palavras. Por exemplo, a palavra mandioca. Aqui na minha região, esse vegetal, essa raiz é chamada de mandioca. Mas em algumas regiões do país é chamado de aipim. Outras regiões de macaxeira. Aproveita, comenta aí como é que você chama essa raiz aí na sua região. Aqui é mandioca. Mas veja que são 3 nomes diferentes que se referem a um mesmo legume, a uma mesma raiz. E o mesmo acontece com várias outras palavras na língua portuguesa, que sofre variação de acordo com a região. A terceira variação é a variação diastrásticas ou social. Diastrásticas vem de extrato social. Essa variação, ela ocorre de acordo com o grupo social do falante. Aí considera-se várias particularidades, como a faixa etária, um jovem fala de um modo diferente de um idoso, por exemplo. O sexo, as mulheres, a ciência explica que as mulheres têm um jeito de falar diferenciado em relação aos homens. E também com relação às particularidades profissionais. Por exemplo, os médicos possuem um jeito próprio, técnico, específico de falar. Os profissionais que trabalham com as tecnologias também possuem um jeito técnico, um jeito específico de falar. Todas essas variações, elas estão relacionadas às variações diastrásticas ou variação social, que tem a ver com o grupo social. Por exemplo, dê uma olhada nessa imagem aí. A palavra papamaique é um jargão, é o que nós chamamos de um jargão, ou seja, um jeito de falar específico de um profissional nesse caso. No caso, estamos falando sobre os profissionais da Polícia Militar. A palavra papamaique, o que ela significa? Policial militar ou pedestres? Observe que um cidadão comum, ele não tem por hábito falar essa palavra, papamaique. Mas no dia a dia do policial, e eu sou policial militar, por isso esse exemplo, é muito comum falarmos esse tipo de palavra. Estamos aqui diante de um exemplo de uma variação diastrásticas
essa variação está relacionada ao grupo social ao qual pertence o falante. E a quarta variação é a variação diafásicas, ou também chamamos de estilísticas. Até agora eu fui explicando para vocês as variações que acontecem na língua de um falante para o outro. Essa última variação, a variação estilística ou diafásicas, ela tem a ver com a fase do falante. Essa variação nós estamos nos referindo a um mesmo falante. Ou seja, um mesmo falante, ele vai articular a linguagem de uma forma, dependendo da situação, e de uma outra forma, dependendo da situação. Por exemplo, um médico, quando ele está atendendo a um paciente, ele vai usar a linguagem de uma maneira mais técnica. Mas quando ele está lá num churrasquinho entre amigos, ele vai articular a linguagem de uma forma mais informal. Portanto, essa variação, ela está relacionada ao modo como um mesmo falante articula a linguagem dependendo da ocasião. Eu vou colocar mais um banner para vocês analisarem. Veja só. Amo ficar sozinho. Então a sua companhia tem que ser muito foda para mudar isso. Itzy, que deselegante. Então, não me roube a solidão sem antes oferecer verdadeira companhia. Esse meme, ele nos mostra essa realidade. Um mesmo falante articulando a linguagem dependendo da necessidade linguística. A essa variação chamamos de diafásicas ou estilísticas. Agora, eu quero ver se vocês realmente entenderam e também quero mostrar para vocês como é que questões sobre esse assunto estão caindo nas nossas provas de concursos públicos. Vem comigo! Dependendo do contexto e das situações comunicativas, a linguagem pode ser formal e informal. A variação linguística em que isso acontece é chamada de variação sincrônica, variação diacrônica, variação diatópica, variação diastrástica ou variação diafásica. E aí, qual é a sua resposta? Veja, dependendo do contexto ou da situação comunicativa. Qual é a variação linguística na qual o falante articula a linguagem de acordo com a situação? Lembram do exemplo de Nietzsche? Do exemplo do médico? Estamos aqui diante da variação diafásica, que é aquela na qual o falante ele articula a linguagem dependendo da circunstância, dependendo da situação, do momento que ele esteja vivendo. E aí, acertaram? Conte para mim aí nos comentários. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham aprendido, que vocês tenham gostado. Deixe seus comentários aí para mim, porque eu adoro ler os seus comentários. Um abraço da professora Vilma Mendes, sucesso para você e até a próxima aula!